Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal no Instagram. Se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se não é, é um prazer te ver novamente. Sem muitas delongas, quem me conhece sabe que eu não tenho muita paciência para muitas ladainhas, né, nos vídeos. Eu gosto sempre de ir direto ao ponto. Então, hoje a gente vai falar sobre um caso real de um leilão de imóvel, um apartamento em São Bernardo do Campo, tá? Eu fiz uma publicação, eu vou até compartilhar aqui. Eu fiz essa publicação no meu Instagram, no meu status do WhatsApp, no meu LinkedIn, perguntando, né, para quem me segue, se você acha que vale a pena investir nesse imóvel, se não vale, qual que seria a sua opinião? E eu falei que essa semana eu colocaria um Reels, no caso do Instagram, explicando, e aqui no YouTube um vídeo um pouquinho mais completo. Então, é um apartamento em São Bernardo, está indo a leilão os direitos sobre o apartamento de 55 metros quadrados, primeira praça, agora dia 18, segunda praça em outubro, e esse é o valor da segunda praça, R$ 184 mil. Será que vale a pena? Será que não vale? A gente vai descobrir. Mas antes, deixa seu like, eu preciso disso para saber se esse canal está sendo útil para mais pessoas, se não está sendo útil. Se inscreve no meu canal, então ative o sininho para quando tiver novos vídeos você está sendo notificado e me siga nas redes sociais, tá bom? Desculpa pelo barulhinho do WhatsApp aqui de fundo. Eu não fechei o WhatsApp, vou até fechar aqui agora. Prontinho. Aí vai parar esse trilling no fundo. Vamos começar? O caso real, qual que é? Um imóvel, um apartamento de 55 metros quadrados, com uma vaga de garagem, no bairro da Nova Petrópolis, em São Bernardo. A natureza do leilão. Então, é fundamental destacar que não está sendo leiloado a plena propriedade do imóvel, mas apenas os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação. Então, lembra que eu coloquei aqui, ó, direitos sobre o apartamento. O que significa direito aquisitivo, né? No caso, isso significa que o devedor ainda não quitou o financiamento junto à Caixa Econômica. E o arrematante que adquirir esse imóvel, ele vai ter que assumir a posição contratual do executado. Ou seja, o arrematante vai fazer a parte do comprador no contrato da Caixa. Então, ele vai ter que assumir o restante do financiamento que existe. Deixa eu ver se eu consigo mudar de lugar aqui, ó. Esse detalhe ele muda completamente a análise. O comprador não leva o imóvel limpo, mas sim uma posição contratual com obrigação em aberto, ou seja, traduzindo, né, tirando aí um pouquinho explicando um pouquinho do que eu disse. Então, quando o arrematante dá o lance, ele não vai adquirir só o imóvel em si. Existe um financiamento por trás desse leilão. Então, quando a pessoa adquirir o imóvel, ele deu o lance, é o arrematante vencedor, ele vai pegar o imóvel, então ele vai ser o possuidor do imóvel e vai adquirir os direitos do contrato de financiamento que existe. Então, tem um contrato de financiamento daquele imóvel vigente na Caixa Econômica Federal e quem arrematar vai ter que arcar com o financiamento existente. Esse é o cenário, a tradução de tudo que eu disse aqui, tá? Então, momento juridiquês. Eu não gosto muito de trazer os termos juridiquês nos meus vídeos, quem me conhece sabe disso, mas nesse caso eu tive que trazer. O leilão de imóveis, no caso, né, direitos aquisitivos são uma posição contratual que o devedor tem em um contrato de alienação fiduciária, que é exatamente o que eu falei. Existe um contrato de financiamento entre a pessoa X e a Caixa Econômica. Quando o arrematante dá o lance, é o lance vencedor, e ele arremata aquele bem, ele passa a ficar na posição da pessoa X. Ele é o devedor no contrato de financiamento, ou seja, o devedor ainda não quitou o financiamento ou a dívida, então ele é o dono pleno do imóvel, mas tem o direito de adquiri-lo se cumprir as obrigações, pagamento das parcelas. Quando esse direito é penhorado, ele é levado a leilão e o arrematante não compra o imóvel limpo,
mas sim esse direito de continuar pagando o contrato e, ao final, consolidar a propriedade em seu nome. Fica um pouco confuso, mas eu vou explicar, calma. Então, além de você dar o lance, eu estou procurando alguma coisa aqui para poder usar como exemplo. Ah, tem um post-it aqui, porque eu não quero nada com marca para não dar problema, né, gente? Então, vou pegar um post-it aqui. Esse aqui é o imóvel que está indo a leilão. Legal. Você vai arrematar ele. Eu vou dar valores super hipotéticos aqui, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não vamos causar por causa dos valores. Você vai arrematar esse imóvel por 100 mil. Só que esse imóvel, ele foi financiado por mim, Jéssica, lá atrás. Eu comprei esse imóvel por 300 mil e eu ainda tenho a pagar, junto com a Caixa Econômica, mais 150 mil. Então, quem arrematar esse imóvel, além de pagar os 100 mil da arrematação, vai também adquirir o restante do meu financiamento. Então, lembra que eu falei que ainda faltava eu pagar 150 mil? Então, além do 100 da arrematação, você vai ter ainda mais 150 mil do financiamento para pagar. É isso que isso que eu coloquei aqui em juridiquês e no slide anterior, é isso que eu estou explicando. Então, além dos 100 mil, você vai ter ainda os 150 do financiamento. Só depois que você pagar os 150 mil do financiamento é que você pode transferir o imóvel para o seu nome. Até lá, ele ainda é de propriedade do banco. Então, na prática, o que acontece nesse leilão? O arrematante paga o lance do leilão, os 100 mil do meu exemplo hipotético. Esse valor vai para o processo, quita o condomínio IPTU. Nesse caso, vai quitar o condomínio IPTU porque está previsto no edital, tá? Então, pode ser o IPTU, a maioria das vezes vai ser quitado. O condomínio precisa verificar no edital, nem sempre. Mas, além disso, o arrematante precisa negociar e quitar o saldo devedor com a Caixa. Só após essa quitação, a propriedade plena será consolidada no seu nome no cartório de registro de imóveis. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Pagou 100 mil da arrematação, deu lance 100 mil, arrematei. Tem mais 150 mil do contrato de financiamento que faltou para eu pagar. Então, além dos 100 mil, você vai ter que pagar mais os 150 mil. Então, aquele imóvel que você arrematou, na verdade, ele saiu por 250 mil. Aspectos financeiros. Vou falar um pouquinho de números aqui, tá? Embora não é um vídeo de finanças, mas vamos falar um pouquinho de número. O bem foi avaliado judicialmente em 301.604 em março desse ano, de 2025. No primeiro leilão, só são aceitos lances igual ou superiores a esse valor, então é 301 para cima. No segundo leilão, o lance mínimo cai para 40%, desculpa, cai para 60% da avaliação, ou seja, cerca de 180.962, 181 mil. E aí, vale a gente fazer aí toda uma análise mercadológica. Imóveis semelhantes no mesmo condomínio e região, eles são comercializados no mercado por valores entre 350 a 400 mil. Então, esse imóvel está indo a leilão por vou arredondar 181, tá, gente? Esse imóvel está indo a leilão por 181 mil, dá um preço muito bom. À primeira vista, parece uma grande oportunidade. Contudo, além do valor do lance, o arrematante deverá considerar o saldo devedor junto à Caixa. E é aí que entra o pulo do gato. Antes de falar do pulo do gato, como obter o valor do saldo da Caixa? Bom, existe a via judicial e a via extrajudicial. A via extrajudicial é ir na Caixa Econômica e perguntar. Ó, leva lá o impresso, né? No celular eu acho mais chato ficar mexendo, eu acho mais fácil levar impresso, tá, gente? Eu sou das antigas. Então leva lá impresso o leilão, o edital, fala, ó, sou advogada, no caso eu tô falando por mim, tá, gente? Eu sou advogada do fulano e ele tá querendo arrematar e eu quero saber os débitos que tem de financiamento, porque esse leilão aí ele é de direitos, né? E aí eu quero saber o saldo para saber se o meu cliente vai ter o perfil para adquirir. A Caixa Econômica é obrigada a me passar essa informação? Não é, porque isso é informação sigilosa. É um contrato que até então está no nome de outra pessoa. Tudo bem, o imóvel está indo a leilão, alguém vai arrematar, tem os dados da pessoa na matrícula, mas o saldo da dívida junto com a Caixa é sigiloso. A Caixa pode me passar ou não.
Se a Caixa me passar, maravilha. Antes do cliente dar o lance, eu vou passar para ele, ó, fulano. Ó, resta ainda, sei lá, 50 mil do financiamento. Ah, então compensa, ó, 180 mais 50 mil, 230. Então, beleza, até que tá saindo barato esse imóvel. Mas eu vou lá e vejo que ainda falta 300 mil do financiamento. 300 mil mais 180, você vai estar arrematando, na verdade, um imóvel por 480 mil. Então, não vale a pena. Outro meio de obter esse saldo é você, o advogado no caso, peticionar no processo pedindo para o juiz citar o banco para o banco informar o valor, o saldo devedor. Só que esse procedimento envolve o judiciário. E tudo que envolve o judiciário não é tão rápido, porque o judiciário tem muitas demandas. Então, pode ser que aconteça de ser peticionado nos autos do processo e não dá tempo do banco informar nos autos o valor do saldo. E aí o arrematante tem que arrematar no escuro ou não arrematar. Então, eu acredito assim que esse é um ponto mais complicado nesse leilão, é saber qual que é o saldo. É algo que realmente o arrematante vai ter que fazer no escuro. Não tem como saber ao certo qual que é o valor, tá? Então, um pouquinho mais adiante. Riscos jurídicos. Alienação fiduciária registrada, o rematante só obterá a propriedade plena após quitar o financiamento com a Caixa, que é o que eu já estou batendo aqui na tecla, né? Então, só vai ter a propriedade plena no seu nome, tudo bonitinho, depois que quitar o financiamento. Tem penhora registrada, mas essa penhora em específico desse processo, assim que houver a arrematação, essa penhora ela deixa de existir. Então, nos próprios autos, o juiz eles pede uma decisão que é levada ao cartório de registro de imóveis e acaba anulando essa penhora. E visitação limitada, que é o que eu sempre falo. Se o imóvel está ocupado, não tem visitação livre. Se o imóvel está desocupado, é mais fácil. Mas se não está, que é o caso específico, não tem como visitar o imóvel. Então você arremata sem saber como que está lá dentro. Mas como é apartamento, a tendência dele estar bom, né, dele não ter sofrido nenhum dano, é bem menor do que um imóvel residencial na rua. Porque um imóvel na rua, que eu falo assim, uma casa, é mais fácil a pessoa ir lá e destruir parede, dar umas marretadas, né? E tirar a porta, janela, enfim. Quando você está num apartamento, é mais difícil de ter um imóvel com danos. Tudo bem, nada impede. Eu não vou falar para você o que pode acontecer, não vou falar nesse vídeo o que pode acontecer dentro do apartamento, porque senão eu vou estar dando spoiler para eventuais mutuários que possam estar perdendo o imóvel fazendo. Então, eu não vou falar aqui. Mas tem coisas que podem ser feitas. Errado é errado, mas é mais difícil acontecer. Oportunidades versus riscos. Este leilão pode sim apresentar uma boa oportunidade de investimento para quem busca desconto relevante, bem localizado e tem capacidade de negociar e assumir uma dívida fiduciária. Por outro lado, é um leilão complexo, de riscos elevados, exige uma análise detalhada, com saldo da caixa. Sem essa checagem, a arrematação pode se transformar numa grande dor de cabeça. Resumindo tudo o que eu quis dizer aqui, ele é uma boa oportunidade? É uma boa oportunidade. O imóvel está indo a leilão 60% abaixo do preço de mercado. Então, lógico que é uma ótima oportunidade. Só que o valor do saldo devedor na Caixa Econômica é muito importante, porque se não consegue ter essa informação antes da arrematação, é algo que você vai estar arrematando no escuro e é muito jogar com a sorte. Pode, igual eu falei, pode ser que seja uma dívida bem pouca, 50 mil, 30 mil. Então, mesmo assim, ainda sai uma arrematação barata. Mas e se é uma dívida alta? E se você arremata por a arrematação é um leilão, né? Então, tem lances. As pessoas vão dando lance, vamos supor que chega num lance de 200 mil e tem uma dívida de mais 200 mil. Você arrematou, na verdade, o imóvel por 400 mil. Se você consegue comprar um imóvel sem ser no leilão por 400 mil, não sei se valeria a pena. São todos pontos que têm que ser analisados. Então, ele é bom ou é ruim, doutora?
No direito, quem é do direito sabe que essa é a palavra que a gente mais gosta. Depende. Ele é ruim para quem busca segurança imediata, liquidez rápida ou não tem fôlego financeiro para negociar com a caixa. Então é o que eu sempre falo. Deixa eu falar primeiro o bom, e depois eu falo tudo de uma vez, tá? E é bom para investidor que entende do jogo, faz a due diligence completa, planeja o investimento com margem, aproveita o desconto, dá até 40%, não é 40, é 60, né? Então, só para resumir, ele é bom ou é ruim? Depende. Se você é um investidor que está entrando agora no mundo de imóveis de leilão, você tem exatamente R$ 200.000. Você vai arrematar esse imóvel por 181 mil. Então, vou falar 180 para ficar mais fácil a minha conta. Vai sobrar para você R$ 20.000. R$ 20.000 você tem que pagar honorários, tem as custas processuais para pedir a posse, tem o ITBI, tem registro, isso só com os 20 mil e pode ser que até falte. Se o saldo devedor da Caixa for de 100 mil, 200 mil, que seja 50 mil, você vai ter dinheiro para arcar com esse saldo devedor junto com a Caixa? Não vai ter. Então acaba se tornando uma dor de cabeça. Por que que é bom para o investidor que entende do jogo? Ele arremata por 180 mil. Agora eu estou baixando para menos, tá? Ele abaixa por 180 mil, mas ele tem aí um capital de 500 mil. Vamos supor que o saldo devedor junto com a Caixa seja de mais 100 mil. Ele vai ter saldo para pagar esses 100 mil junto com a Caixa. Então, 180 mais o 100, 280. Se ele tem 500 mil, ainda sobra aí caixa para ele pagar ITBI, pagar honorários, pagar registro, pagar custas judiciais e ainda sobra para ele fazer uma reforma no apartamento. Então você percebe que tudo no leilão é uma questão de análise pré-leilão, por isso a importância do parecer e vem aí um pouco do entendimento financeiro para você ver qual que é o seu capital e como que você vai aplicar esse capital. Porque às vezes as pessoas erram, né, nesse ponto. Tem 200 mil e já quer arrematar um imóvel de 180, 190 e não pensa nessas minúcias que fazem toda a diferença. Por isso que eu reforço a importância do parecer pré-leilão, que ele tem aí toda uma análise completa, consegue passar uma análise mercadológica, consegue analisar matrícula, processos, edital, e aí toda essa visão que eu estou passando para vocês, vale a pena, não vale, vocês vão conseguir ter no parecer. Então, às vezes as pessoas falam, ah, eu não preciso do parecer, eu já entendo do leilão, mas tem esses poréns que você ainda não entende. E aí isso acaba prejudicando. E aí você fala, nossa, estou investindo, é um bom investimento, né? Arrasei. E na verdade não arrasou nada. Na verdade você arrasou seu bolso, porque você está tomando um baita de um prejuízo. Então tudo isso é muito importante analisar antes da arrematação, porque depois da arrematação não tem muito o que fazer. Tem alguns prazos no edital, né? Que o prazo para pagar, a multa se não pagar, são prazos importantes, mas se nem isso a pessoa vê antes da arrematação, até isso a pessoa acaba se prejudicando. Então tem todos esses cuidados que tem que ter. E até no rol lá de pagamentos que tem que ser feito, eu falei de honorários, custas, registro, TBI, ainda tem os 5% do leiloeiro. Então tá vendo quantos pagamentos tem que ser levado em consideração antes de arrematar? Não é simplesmente chegar e arrematar e pronto. Então, todos esses poréns, eles constam no parecer pré-leilão. Como de costume, essa apresentação ela fica disponível para download gratuito. Tá aqui embaixo na descrição tem o link, é só clicar e você consegue baixar. Se tiver algum problema, você me avisa. As redes sociais, deu um errinho aqui no link, mas não tem problema, tá, gente? Aqui é o LinkedIn, deve ter dado um erro na imagem. Mas eu tô no Jus Brasil, com artigos. Semanalmente tem artigos super interessantes, bem simples de entender. No LinkedIn eu também sempre estou. Normalmente no LinkedIn são as mesmas postagens que eu faço no Instagram. E também tem o meu site que também tem os artigos que eu posto no Jus Brasil. Normalmente no site é um pouquinho mais técnico, no Jus Brasil é um pouquinho mais simples, tá? Então,
Tem N formas de você me acompanhar. Se não quer fazer parte de nenhuma rede social, tem o Jus Brasil, que não é rede social, o meu site não é rede social, e aí você consegue conectar por lá. E tem o meu WhatsApp profissional, que você também consegue manter contato comigo por lá. Então me segue e vamos se falando. Qualquer dúvida desse leilão, desse caso específico ou de algum outro leilão, entre em contato comigo para que a gente possa aí se falar, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Foi um prazer. Até a próxima!